Sabe, numa única sexta-feira, São Paulo se mostrou como uma cidade partida. De um lado, um show. Do outro, outro show. Aparentemente, só isso. Mas, na verdade, eram dois mundos que, embora existam no mesmo dia e na mesma cidade, quase nunca se tocam. E é essa divisão que a gente vai tentar entender agora. E o contraste já começa aqui, de cara. Na mesma noite, Caetano Veloso, um ícone de 83 anos, ingresso, R$ 880. Do outro lado da cidade, MC Davizen, um prodígio de só 11 anos, se apresentando de graça na rua. A pergunta que não quer calar é: o que essa diferença absurda nos conta sobre cultura, sobre classe e, no fundo, sobre o Brasil de hoje? Então, vamos começar por esse primeiro mundo, o do show do Caetano Veloso. A análise que a gente está usando aqui o descreve não só como um artista, mas quase como uma relíquia viva de um certo tipo de cultura. Uma cultura que, com o tempo, virou uma espécie de nostalgia. R$ 880. Vamos parar e pensar nesse número. O que ele significa de verdade? Segundo a análise, não é só o preço de um ingresso, claro. É, na verdade, uma barreira. É o custo que define quem pode e quem não pode participar daquela experiência cultural. Torna a coisa exclusiva. E o público? A descrição do público diz muito. É uma elite cultural que se junta ali não para começar uma nova revolução, mas para lembrar de uma antiga. Aquela rebeldia da juventude que um dia foi um risco, um desafio, agora é revisitada como uma memória. Uma memória confortável, segura e cara. E essa citação, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. A contracultura virou produto de luxo. A ideia de que aquilo que um dia foi oposição ao sistema, hoje é um item de consumo vendido pelo maior preço possível. A rebeldia foi empacotada, precificada e colocada na prateleira. Agora, vamos dar um cavalo de pau e viajar para o outro lado da cidade, para um universo completamente diferente. É aqui que a gente encontra o MC Davizen e uma cultura que, ao contrário da outra, não nasce do luxo. Ela nasce da pura necessidade. R$ 0. O contraste não podia ser mais gritante. Mas como o texto aponta, esse valor zero aqui não significa de jeito nenhum ausência de valor. Pelo contrário, ele sugere algo tão fundamental, tão essencial, que simplesmente não dá para botar um preço. Porque o show do Davizinho não é visto como um passatempo, sabe? É uma manifestação vital. É a forma de expressão de uma comunidade que muitas vezes não tem voz nenhuma nos espaços culturais oficiais da cidade. É necessidade, não entretenimento. E essa frase do artigo é poética, mas muito real. Ela captura a essência da coisa toda. Não é uma cultura importada ou fabricada em estúdio. É orgânica. É a arte que nasce das rachaduras do concreto. Uma expressão crua, autêntica da realidade que se vive ali. Beleza, a gente já viu os dois palcos. Agora, o que a análise faz é olhar para o espaço que existe entre eles. E a conclusão é que não se trata só de uma distância em quilômetros. É um verdadeiro abismo social e cultural. Vamos ver como isso se manifesta? Cultura tem CEP. Essa é a metáfora central usada no texto e ela é muito poderosa. A ideia é que em São Paulo seu código postal não define só onde você mora. Ele define também o valor, a legitimidade que a sociedade dá para sua forma de se expressar culturalmente. Pesa, né? E esse abismo fica cristalino quando a gente compara os dois mundos lado a lado. De um, a cultura é consumo, é nostalgia, é um negócio baseado numa rebelião que já acabou. Do outro, é sobrevivência, é necessidade, é uma rebelião que está acontecendo agora, onde a arte é a própria vida. E aqui que a gente vê como essa divisão vira rótulo. A mesmíssima cidade que trata um artista como patrimônio nacional classifica o outro como problema social. Um é cultura, o outro é barulho. Um é arte, o outro é caso de polícia. A percepção vira realidade. O que nos leva a uma pergunta que é, assim, fundamental. Se os dois artistas, de formas diferentes, representam algum tipo de resistência, por que uma é aplaudida em teatros com ar-condicionado, enquanto a outra é empurrada para a margem e vista com desconfiança? E essa pergunta nos leva direto para a conclusão da análise, o retrato de uma cidade que vive uma contradição profunda. Uma cidade que se orgulha de ser diversa, mas que mantém essa diversidade bem separadinha por barreiras que, apesar de invisíveis, são muito reais. O artigo chega a chamar isso de hipocrisia bem vestida. Sabe aquela atitude de aplaudir a rebeldia quando ela está segura, lá no passado, mas torcer o nariz para a rebeldia que acontece agora, do lado da sua casa?
É amar a arte que critica um poder abstrato, distante, mas odiar a arte que questiona o seu próprio privilégio. No fim das contas, a análise conclui que a divisão de verdade não é entre MPB e funk. Não é sobre estilo musical. O buraco é mais embaixo. O contraste real é entre quem transformou a arte em um negócio e quem ainda usa a arte como a própria vida. E a gente termina com essa provocação. Será que São Paulo é só uma cidade cheia de contradições inevitáveis? Ou será que, como sugere o artigo, é uma cidade que ativamente escolhe o que quer celebrar e o que prefere ignorar, que prefere aplaudir a arte para não ter que encarar a realidade que ela mostra? A questão fica aí, no ar.